Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler versos 14 a 17. Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, leia e entenda, são filhos de Deus. Agora olha que coisa linda que nós vamos ler. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Vou ler de novo, olha, isso é o Evangelho, está falando com você. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, olha que coisa interessante, somos também herdeiros de Deus. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então vamos àquela perguntinha, por que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos? Porque a carta de Paulo aos Romanos, ela expressa o que é o verdadeiro Evangelho. Ela vai mostrar para nós tudo que foi feito na cruz, tudo que nos foi dado gratuitamente, vai mostrar que nós fomos justificados, redimidos, reconciliados com Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. E tudo isso nos foi dado gratuitamente, Deus nos deu gratuitamente, não tem custo de nada. Então, para mim entender o que é Evangelho, eu vou repetir as mesmas coisas, não leve a mal. Evangelho não é convidar a pessoa, vem para a igreja resolver problema, vem para a igreja para arrumar trabalho, vem para a igreja para melhorar o seu relacionamento com o seu marido, vem para a igreja fazer uma campanha para o teu filho ser liberto. Entende? Não é isso o Evangelho. Isso são coisas que são usadas, que atraem multidões para as igrejas. Quem não quer resolver problema? Qual esposa que não quer melhorar o relacionamento com o marido, ter o filho salvo, ter trabalho, né? Mas isso aí não é o Evangelho, isso aí são jargões, coisas repetitivas para atrair as pessoas para a igreja. Ainda se elas chegassem na igreja e ouvissem o Evangelho, não, elas vão ouvir, ó, você tem que fazer voto, tem um demônio na tua família, passa o óleo ungido, pega essa rosa que representa Jesus, não é? Essa água veio de Israel, dá uma oferta e leva água para casa para libertar a tua família. Traga uma camisa com nó do avesso, aí você vem aqui no altar de Deus, nós vamos desatar o nó, vai desatar a tua vida. Entende? Eles vão ouvir isso, não vão ouvir o Evangelho. É difícil encontrar um pregador que vem falar do Evangelho, da obra da cruz. As igrejas da mídia, não leve a mal que eu falo assim. Você quer ouvir alguma coisa, está lá, um monte de pregação de domingo, de segunda, liga lá. Eles não abrem as cartas de Paulo, é Velho Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas, João, é o demônio que saiu, é a cura, é o tocar nas vestes de Jesus, e volta, e a batalha de Gideão, eles não saem disso. Não entram no Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho da graça de Deus, para mim compreender com clareza, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Por isso que em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, olha o que Paulo diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, Paulo está cercado de judeus querendo tirar a vida dele. Paulo está sendo perseguido. Paulo é tido como um traidor. Paulo é tido como alguém que quer destruir a religião judaica. Paulo está dizendo que não precisa mais fazer sacrifício, que é pela graça. Paulo está dizendo que não se tem mais que fazer as coisas da lei, que a lei acabou. Então os judeus estão com ódio enorme dele.
E Paulo está solitário no meio de toda essa oposição. Paulo não está lá, oh, aleluia, glória a Deus, que alegria. Não, Paulo tem uma oposição gigantesca da nação dele inteira contra ele, porque ele está pregando coisas que na ótica de quem estava debaixo da lei, queria destruir a religião deles trazida por Moisés. Mas no meio de tudo isso, dessa pressão, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de estar dizendo tudo isso que mata o judaísmo. Não me envergonho. Por quê? Aí ele fala. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus. Então esse poder não é uma coisa que chacoalho. Não. É um conhecimento que vem na tua mente, no teu coração, faz você acordar. E esse conhecimento, ele traz esse poder de Deus. É um poder através do conhecimento. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, direcionado a quê? A esse poder de Deus? Para salvar todo aquele que acredita no Evangelho. Então, na ótica de Paulo, o poder é um conhecimento do Evangelho, que vai salvar aquele que acredita. Aí depois ele diz, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí ele fala lá, de fé em fé. O que é de fé em fé? Eu começo a conhecer o Evangelho, eu crio em Jesus Cristo, eu tenho essa fé aqui, ó. Na medida que eu vou crescendo no conhecimento, é como subir degraus, eu vou subindo de fé em fé, eu vou conhecendo o Evangelho, eu vou amadurecendo na fé. É uma fé crescente, sábia, inteligente, fundamentada no Evangelho da graça de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho, lá de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver, por quê? Pela fé do pastor. O justo vai viver pela fé do bispo da igreja dele. O justo vai viver pela fé do apóstolo atual da igreja dele. Não! O justo vai viver por aquilo que ele acredita. Então a tua vida vai ser aquilo que você acredita. As pessoas querem pegar carona, por isso que o homem de Deus, o apóstolo, né? Aquele cara inchado lá na frente, todo mundo é um monte de coitadinho que depende da palavra profética dele, e ninguém crê em nada. O líder é o bom, manda em todo mundo, a igreja, ele é dono das pessoas, e o povo é um coitado que não crê, não sabe acreditar. Então eles querem viver pela fé, por isso que correm atrás de homens ungidos, mulheres ungidas. Vamos ver se Deus vai falar comigo, vai fazer alguma coisa por mim. Engano. A sua vida vai ser aquilo que você acredita. Eu não posso crer por você. É você que tem que crer. E o Evangelho tem que chegar até você, e você ser despertado, e você ter a tua própria fé. Você vai viver por aquilo que você acredita. Vocês estão entendendo como isso é sério? Então a tua vida vai ser aquilo que você acredita. Não pode pegar, de vez em quando eu vi nessas igrejas da televisão, você não precisa ter fé, não, vem pela minha própria fé, pela minha fé o milagre vai realizar na sua vida. E aquele monte de gente acreditando nessa falsidade, essa frase de impacto, porém cheia de mentira. Então como é que o justo vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita. A sua vida vai ser aquilo que você acredita. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho para viver o Evangelho. Então é por isso que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. Me demorei, né? Então volta lá em Romanos 8. Paulo fala uma coisa gigantesca, extraordinária, que nenhum outro dos apóstolos, ninguém falou a respeito disso. Olha o que Paulo fala. Nós, na live passada, falamos do verso 14. Vamos lê-lo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, hoje é o verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. O que nós recebemos? Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai, Deus é meu Pai, Deus é o meu Pai, meu Paizinho querido. Então, o que Paulo tem em mente quando ele fala que nós não recebemos espírito de escravidão? Que espírito de escravidão é esse? É um demônio que vem de fora e entra na pessoa? Não, não é, nós vamos dissertar isso hoje. Que espírito de escravidão é esse? Que Paulo fala que nós não recebemos isso.
Nós recebemos um outro Espírito. Que outro Espírito é esse que nós recebemos? Então mantenha essa pergunta na tua mente para mim dissertar isso e trabalhar nisso. Que espírito de escravidão é esse? É demônio que vem de fora? Não. Então vamos trabalhar nisso, para que você compreenda claramente isso. Vamos lá, Gênesis. Tudo tem que partir do começo. Gênesis capítulo número 2. Deus formou o homem do pó da terra. Olha aqui para mim, daqui a pouco eu dou o versículo. Soprou nas narinas dele o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o homem do pó da terra, aquele boneco. Esse sopro de Deus é como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo e injetasse no homem. O sobrenatural, quando entra naquele boneco feito do pó da terra, que era o homem, o sobrenatural entrou ali, e o homem se tornou alma vivente. E Deus deu um mandamento para esse homem. Deus deu o jardim todo. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, fazer de tudo. Você só não pode comer disso aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16 e 17 de Gênesis 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes vai acontecer o que com o homem? Vai morrer, né? E vamos lá, verso 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, ele comeu. Olha o que aconteceu com eles, presta atenção. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ora, se abriu os olhos de ambos, e eles perceberam uma coisa grave e quiseram se vestir, é porque outros olhos que estavam abertos foram fechados. Então, o homem continuou vivo, mas Deus disse que ele iria morrer. Então, aonde que o homem morreu? É aí que eu vou começar a entender o que é o espírito de escravidão. Para mim saber onde o homem morreu, eu tenho que saber a constituição do homem. Se você compra lá um celular, não vem o manual? O manual vem lá, essa tecla para isso, para aquilo, a memória é tanta. Então, você lendo o manual, você vê a formação do aparelho celular, você vai saber tudo como operá-lo. Então, mesma coisa, eu preciso conhecer o ser humano, a genética dele, quantas partes ele tem, como ele é. Preciso conhecê-lo para saber as coisas que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos lá para a nova aliança. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Nós vamos ver aqui o manual do homem, né? Como ele é constituído. Os mais velhos já sabem isso de cor, os mais novos vamos começar tudo de novo. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora ele vai mostrar quantas partes que o homem tem. Eu tenho que falar assim, de forma bem simples. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha lá, o vosso espírito, primeira parte, de dentro para fora. A alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Paulo apresenta o homem? Ele apresenta o homem a tricotomia, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, para você entender Gênesis 3. Então o homem tem 3 partes extraordinárias. Como o homem vai conhecer a Deus? Como o homem vai entrar no mundo invisível de Deus? Jesus disse que os verdadeiros adoradores não vão adorar o homem com a mão, com o corpo. Vão adorar o homem em espírito. A verdadeira adoração não é uma coisa física, é uma coisa em espírito. No espírito do homem, a carne não tem expressão de adoração. Então, o que isso conclui? Que essa parte do homem, que é o espírito dele, foi a parte que Deus deu para ele, apesar de viver no mundo material, mergulhar no mundo invisível de Deus, se relacionar com Deus, compreender o mundo invisível, falar com Deus, adorar a Deus.
entrar nessa dimensão profunda espiritual, com o espírito do homem. Você pode ver que Deus vinha na viração do dia, Adão não tinha nenhum problema em se comunicar com Deus, falava com ele. E a alma do homem? A alma do homem é mente, vontade e emoções. Então eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, eu tenho vontade, é a minha alma que proporciona isso. E o meu corpo preparado para conhecer o mundo material. Eu tenho os 5 sentidos: visão, audição, hoje eu estou com o nariz aqui, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é preparado não é para conhecer o mundo invisível. Meu corpo é preparado para o mundo material. Eu vou ver, ouvir, sentir, cheirar, tocar, provar. Com o meu corpo eu não consigo entrar no mundo de Deus, porque a minha carne foi projetada para a terra. A minha alma dá consciência da minha própria existência. Eu sei que existo, sei o meu nome, tenho consciência de mim mesmo, tenho um HD aqui cheio de informações da minha vida inteira. Mas eu só consigo conhecer Deus no Espírito. Por isso que a Bíblia é um livro espiritual. Então, olha que ser glorioso antes do pecado. Deus prepara um homem com um corpo físico para se alimentar e conhecer o mundo material. Uma alma vivente para ter consciência de si mesmo, ter sabedoria. E um espírito para entrar em contato com o mundo invisível de Deus. Unir o sobrenatural com o natural. Então olha como Adão antes do pecado era fantástico, ele tinha condições de viver o mundo material e ao mesmo tempo ter clareza do mundo espiritual, um perfeito, sem nenhum problema para se relacionar com Deus. Estão entendendo isso? Sim ou não? Por isso que as pessoas hoje em dia elas querem um Deus na carne, presta atenção. Elas querem um Deus do arrepio, do calor, do fogo, é carne. Elas acham que Deus é isso aí é carne. Não tem nada a ver com Deus. As pessoas querem chorar é bom, me desculpe, talvez seja muito crente novinho que gosta de chorar, mas chorar eu canto uma música, é vitória, eu quero vitória, eu vou chorar, mas isso aí é carne. Então Adão, vou repetir, um ser glorioso, preparado para viver no mundo físico, material, uma alma. Eu, ao mesmo tempo, não tinha nenhum problema para entrar no mundo invisível de Deus e ter relacionamento com Deus. Agora ele comeu do fruto e morreu e continuou vivo. Aonde que ele morreu? Ele morreu no Espírito. A partícula de Deus, aquilo que entrou nele. Quando ele comeu do fruto, ele morreu. O Espírito dele foi executado. Uma grande escuridão brotou dentro do coração do homem. Ele morreu. O relacionamento com Deus morreu, aquele espírito que estava dentro dele morreu, o homem perdeu o contato com o mundo sobrenatural, as trevas entrou no coração do homem, e o mundo mental e emocional do homem foi destruído. O homem passou a ter um monte de sentimentos de medo, de angústia, de tristeza. O primeiro sentimento que o homem teve, eu tive medo de Deus e me escondi. Então, o mundo mental e emocional do homem passou a ser um mundo mental e emocional destruído. Por isso que as pessoas sofrem, têm sentimentos estranhos, é medo, angústia, tristeza, depressão. Vivem nessa panela de pressão emocional, porque o mundo emocional do homem foi destruído. E o corpo do homem? O corpo do homem foi alterado, passou a ser o corpo da morte. Então ele vai crescer, envelhecer, secar e morrer. Então, o homem continuou vivo, uma alma destruída, um corpo do pecado escravizado, uma natureza caída, mas morto espiritualmente, sem contato com Deus. É que nem um aparelho de TV, né? Agora vem tudo via cabo, mas quando ele estraga, a informação está vindo. Mas quando o aparelho de TV estragou, ele não transmite mais a imagem. Por quê? Porque ele está morto. Ainda que as ondas venham por TV a cabo, por antena, a recepção disso morreu, não tem como produzir. Então o homem é um ser morto no espírito. Então, conclusão, você entendeu isso? Quer que eu repita de novo ou não? Aonde é que está o espírito de escravidão que Paulo fala que nós não recebemos? É isso que aconteceu dentro do homem. O espírito de escravidão é esse estado interior do homem, esse espírito que morreu, que o homem se tornou pecador, foi destruído, a morte entrou nele, se tornou um ser escravizado, depravado,
corroído, programado para fazer coisa errada. Esse é o espírito de escravidão que Paulo se refere. Nós não recebemos isso, não. Nós recebemos um espírito de adoção. Então, pastor, você poderia perguntar: todo ser humano que não encontrou Jesus, não nasceu de novo, é morto? Ele é morto, ele é possuído por esse espírito de escravidão. Esse espírito morto que houve a morte por causa do pecado dentro dele. Então o ser humano se tornou um ser exterior. Ele foi capturado pelos desejos do corpo. O mundo emocional do homem foi capturado pelos desejos da carne. Você pode ver que a maior parte das emoções do homem, ela é escrava do que a carne sente. Ela é capturada. Então, ao invés do homem viver no espírito, ele foi capturado por essa natureza humana e se tornou escravo da carne. Ele vive em função do exterior. A vida dele é em função do exterior. Ele está morto para o mundo de Deus. O mundo de Deus se apagou para ele. Então todo ser humano, está difícil de entender? Não. Todo ser humano que não nasceu de novo, ele é um ser que tem o espírito morto, o espírito de escravidão. Olha aqui, vamos ler vários textos da palavra de Deus lá em Efésios, que Paulo explica isso bem. Efésios capítulo de número 2. E vamos ler verso 1, olha lá. Depois o 5 e depois vamos para Colossenses. Efésios 2:1. Ele nos deu vida. Como é que nós estávamos? Estando nós mortos nos delitos e pecados. Então o que Paulo está dizendo? Paulo era religioso, mas ele teve vida. Qual era a situação que ele estava? Mortos nos delitos e pecados. Estava morto. São pessoas vivas a quem Paulo se refere, é claro. Mas na ótica de Paulo, estava morto nos delitos e pecados. Olha o verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. Então, para concluir esses, Colossenses 2:13. Vamos lá, Efésios, Filipenses, Colossenses 2:13. Paulo vai falar a mesma coisa. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ela vos deu vida, juntamente com ele, perdoando o que? Todos os nossos delitos. Então, o que é esse espírito de escravidão que Paulo se refere em Romanos 8? É esse estado interior do homem, esse espírito do homem, aquele sopro de Deus que morreu. Eles se tornaram pecadores, Deus disse que eles iriam morrer, eles morreram. Continuaram vivos, alma e corpo, deteriorados. Por isso que existe o pecado. Mas lá dentro, na parte interior do homem, de falar com Deus, adorá-lo, o homem se tornou morto. É aí que está esse espírito de escravidão. Então vou repetir, toda pessoa que não nasceu do alto, não nasceu de novo, ele é uma pessoa morta, tem esse espírito de escravidão. Por isso que existe todo esse sofrimento no mundo, essa discórdia, os homicídios, suicídios, a carne maligna reinando, produzindo as suas mortes, as suas obras, entende? E nós também no passado, antes de nascer de novo, nós vivíamos engajados em tudo isso, nós também éramos assim. Então, qual é o espírito de escravidão que ele está dizendo? Você é um crente agora? Você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez com o mesmo medo, atemorizado, escravizado pelas mesmas coisas, dominados pelas mesmas situações, com aquele medo das mesmas coisas. Nós não recebemos espírito de escravidão. Ele está falando isso para quem é salvo. Entende isso? Está claro isso na sua mente? Então você vai se conhecer quando você estiver se sentindo mal, aqueles sentimentos esquisitos. Pastor, crente tem sentimento esquisito de monte. Acontece coisa na nossa vida com os filhos, com parentes, com nós mesmos, que você acorda lá angustiado, acorda triste. Parece que Deus te abandonou. O que é isso? Aí vão falar assim, é um demônio. Não tem nada de demônio, é a tua alma que está assim, ferida. Então você acorda triste. Por que eu estou assim? Porque está tudo tão bem, mas eu estou meio angustiado, eu estou com medo disso. Eu vou aprendendo a me conhecer. Eu falo, então quando eu estou sentindo isso, minha alminha
que precisa ser tratada. Não vou ficar com medo da situação. Eu me conheço agora. Eu estou com o manual, já descobri. Não é? Está bem claro isso? Então você vai ver que você mesmo é estranho. Nós somos estranhos. Nós falhamos. Nós sentimos coisas. Como é que pode um crente ficar com depressão? Ele está preso numa carne terrível. Como é que pode o crente ficar angustiado? Ele fala, Deus é poderoso, mas lá está angustiado. É a alma dele não nasceu de novo. É um processo pelo Evangelho de cura da alma dele agora. É um processo longo. Localizamos o espírito de escravidão. Então o que é o espírito de escravidão que nós não recebemos? É isso que aconteceu com Adão. No passado nós éramos assim. Fomos libertos desse espírito de escravidão, esse espírito de morte. Agora ele vai falar uma coisa interessante aqui, ó. Volta lá para Romanos, né? Tem que folhear bastante a Bíblia aqui. Então, Paulo fala que nós recebemos um outro espírito, olha lá, porque não recebestes, Romanos 8,15, o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba Pai. Que espírito de adoção é esse que nós recebemos? Vamos lá, João, não tem como fugir disso. Então, pastor, aquele espírito de escravidão, aquele espírito de morte que eu herdei de Adão, não existe mais em mim. Ele foi mudado. Deus me deu um espírito novo, um homem interior novo. É isso mesmo que aconteceu. Então, João capítulo 3, vamos falar do novo nascimento de novo. Verso 1, olha lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, olha lá, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar porventura ao ventre materno nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, a água aqui não é água de batismo, é água palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele vai mostrar os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito, o Espírito com letra maiúscula na Bíblia, do Espírito Santo, é o quê? O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então Nicodemos, um dos principais dos judeus, um mestre em Israel, um homem que conhecia tudo da lei, ensinava e pregava a lei, ele vem procurar Jesus e, olha, você é mestre, ninguém pode fazer isso que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus não respondeu o que ele disse. Que Jesus falou para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você conhece, como se Jesus falasse assim, você conhece todo o Velho Testamento, você ensina nas sinagogas, você é mestre, você tem uma posição social religiosa elevadíssima, você é rico, mas você não nasceu de novo. Todo esse conhecimento do Velho Testamento não faz você nascer de novo. Se você não nascer de novo, não vai ver o reino, não enxerga o reino de Deus. Por quê? Porque está com o espírito morto, espírito de escravidão. Qual é a parte do homem que vai enxergar o reino? O espírito, o nascido de novo. Só aí que eu posso enxergar o reino, enxergar o evangelho. Se eu não nasci do alto e de novo, eu não enxergo. É uma chatice na igreja. Ou eu sou um religioso dentro de uma igreja evangélica que não nasci de novo, cumpro todos aqueles rituais, mas não tenho certeza da salvação, tenho dificuldade em adorar a Deus. Eu sou conflituoso, eu estou na igreja, mas parece que eu estou morto, não tenho convicção de nada. Então Nicodemos tinha muito conhecimento religioso, conhecia a lei, guardava a lei, ensinava, era mestre. Conhecia lá a queda do homem em Gênesis 3, conhecia, mas quando Jesus falou, olha, Nicodemos, se não acontecer isso de novo, se você não nascer de novo, você não vê o reino e não entra. Onde é que o homem nasce de novo? Eu creio em Jesus Cristo. Aquilo que era morto,
Meu Deus, será que você entende isso? Aquele espírito morto, aquilo que Adão perdeu lá no começo, quando eu creio em Jesus Cristo, ele vem, o Espírito vem em mim e me gera um espírito novo, me dá um novo espírito. Eu acordo, eu passo a ser conectado de novo com o mundo espiritual. Eu estava 20 anos crente, daqui a pouco eu ouvi o evangelho e faz assim, plim, não é o plim-plim da Globo não. Fez plim-plim. Estou entendendo o evangelho. Estou entrando numa coisa nova. Estou vivo. Parece que eu não era. Eu achava que eu era crente, mas parece que eu não era. Aí eu volto lá para ouvir aquelas coisas do Velho Testamento. Não consigo mais ouvir isso, mas eu gostava. Eu era fiel a isso. O que aconteceu comigo? Não é mais isso. Eu estou entendendo a graça de Deus. Estou entendendo as cartas de Paulo. Estou adorando a Deus. Uma leveza aqui dentro. Eu estou tão vivo. O que aconteceu? O Espírito veio e gerou dentro de mim um novo Espírito. Aquilo que eu nasci morto de Adão, em Cristo eu me tornei vivo por dentro. Estou vendo o reino de Deus. Uma coisa fantástica isso, eu não precisei tremer, não dei nenhum dinheiro para que isso acontecesse, eu não fui um dizimista fiel para pagar por alguma coisa, eu não fiz nenhuma campanha do Velho Testamento para isso acontecer, eu não passei óleo na minha testa, não levei a rosa ungida para casa, não dei meu carro como sacrifício na igreja, não fiz nada disso, só a fé em Jesus Cristo. Nasci de novo. A religião não pode fazer ninguém nascer de novo. Não pode. O Velho Testamento não pode fazer ninguém nascer de novo. O Velho Testamento nem se ensinou a respeito disso. Isso só se torna real depois da cruz, quando começa o Evangelho e o preço dos pecados foram pagos na cruz. Então, não leve a mal, eu sei que todos nós gostamos dos filhos, mas às vezes os filhos nós trouxemos na igreja a vida toda, eles cresceram e foram tudo embora. Porque eles nunca nasceram de novo. Eles foram religiosos cantaram lá, sou uma florzinha de Jesus, né? Vieram no coralzinho, vamos ler aqui, fizeram tudo isso, nunca nasceram de novo. Quando cresceu a víborazinha também cresceu e ó, quero nem saber de igreja. Aí a mãe, ai meu Deus, meu filhinho ia na igreja, pastor, o que eu faço? Eu falo assim, não faz nada, ele precisa nascer de novo. Se não nascer, ele vai te dar muito trabalho. Não é o diabo não, ele está morto ainda, ele não nasceu de novo. Né? Eu vejo tanta gente sofrendo, que é na igreja, depois que cresce, aí a víbora aparece. Aí eles vão ser aquilo que eles eram, só que era pequenininho, a gente tinha controle, eles cresceram. A maior parte é assim. Então existem milhares de pastores decepcionados, milhares de pessoas decepcionadas, que os filhinhos estão tudo fora da igreja, que nunca nasceu de novo. Mas um dia eles ouviram uma mensagem, tem lá uma semente, deixa o tempo passar que Deus vai jogar um anzol e uma hora vem. Né? Por isso não force os filhos a ser crente não, seja você. Eles às vezes não querem ser, nem vir na igreja quer. Eles vêm amarrados porque você traz, né? Entende isso? Quem não nasceu de novo não vê o reino, não entra no reino e não entende o evangelho da graça de Deus. Tem o véu. Então, onde é, pastor, que a gente nasce de novo? Onde é? Lá no Espírito. Eu creio em Jesus Cristo. E nasci de novo. Foi-me restituída aquela parte que morreu em Adão. Agora, Deus se torna claro, a minha fé se torna limpa. Eu começo a discernir coisas na Bíblia que eu não discernia. E existe uma coisa tão gloriosa aqui dentro de mim, um poder de alegria, de satisfação, de liberdade. Desculpa eu insistir nisso. É gostoso ser crente. É gostoso compreender a Bíblia. Não é gostoso? Não é? Nós não estamos mais motivados se cantamos muito ou cantamos pouco, se a igreja está cheia ou se está vazia. Não estamos mais motivados se eu conseguir comprar um carro ou não. Isso é tudo secundário. A minha motivação é o que eu descobri. Eu creio em Cristo, eu estou vivo. A coisa está viva dentro de mim. Ah, meu Deus, que coisa gloriosa. Estou vivo, estou entendendo. Eu sou crente de verdade. Estou vivo e livre da religião evangélica.
livre da lei, livre da velha aliança, livre do velho Adão, dos sacrifícios, dos votos, dos olhos, dos jejuns, dos montes, da arca da aliança, das estolas sacerdotais, do quepar. Estou livre, totalmente livre. E acontece uma coisa. Eles olham para nós e falam assim: esse é um desigrejado. Esse aí está desviado. Mas já me libertou. Não. Vocês entendem isso? Você não está mais concorrendo com aquelas coisas, né? Eu não fui na igreja. O diabo que te amarrou. Não. Eu sou crente também fora da igreja, não é só aqui dentro. Quanto mais eu estiver na igreja para receber instrução, melhor. Mas se um dia eu não pude vir na igreja, eu não perdi salvação. Não é o diabo que me barrou. Não é nada disso. Vocês entendem ou não? O evangelho te põe em verdadeira liberdade. Então Jesus diz o que para Nicodemos? Nicodemos, você está com a Bíblia aberta aí, olha no verso 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha lá o verso 6. O que é nascido da carne, os nossos dois nascimentos. O que é nascido da carne é o quê? Carne, nosso primeiro nascimento. Eu nasci do ventre da minha mãe gerou esse corpo de carne, eu sou carne. Mas nasci morto espiritualmente, com o espírito morto, espírito de escravidão. Mas quando eu creio em Cristo, eu tenho o nascimento do Espírito, eu sou nascido do Espírito. Eu sou o quê? Espírito. Não está aí escrito, o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos assim. O segundo nascimento, mas quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito. Então, foi-me dado um novo espírito. A imagem e semelhança de Deus me foi restaurada dentro do meu espírito. Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos a imagem e semelhança de um Adão caído. Mas agora eu sou a imagem e semelhança de Deus. Foi-me restaurada no espírito. Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Olha só, quando Jesus fala isso para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, existia, o templo estava em pé, existia todos aqueles louvores do Velho Testamento, os levitas, todos aqueles rituais. E Jesus falou que Deus ainda estava procurando os verdadeiros adoradores. Estava procurando, porque não tinha quase. Não é? Mas e o templo? E as músicas do templo? Aquilo não era adoração. Porque não tinha os nascidos do Espírito para adorá-lo em espírito e em verdade. Então eu nasci do Espírito, você nasceu do Espírito, um novo Espírito me foi dado. Agora eu não estou mais embaraçado, eu me comunico com Deus, eu entendo Deus. O Evangelho se abriu para mim. Eu estou com clareza sobre a graça de Deus, eu estou com entendimento. Né? Eu sou uma nova criatura agora, foi atado à comunicação com Deus. Né? E aí Paulo diz o que lá em Romanos? Olha lá, nós estamos em João, agora vamos lá para Romanos de novo. Romanos capítulo 8. Esse espírito é chamado por espírito de adoção. Olha lá, ó. Vamos ler verso 14 de novo, porque 8,14, né? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes, olha lá, o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. O que eu recebi agora, olha lá? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Então esse meu novo espírito é um espírito de adoção, eu sou filho de Deus. Abba, Pai, Deus é meu Pai, sem medo eu falo isso, sou convicto da salvação. Agora eu estou conectado com Deus e essa conexão não cai, ela não é uma coisa feita pela mão do homem, como TV a cabo, não vem por fio, não vem por torres, vem pelo Espírito, a conexão não cai. Então eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, eu sei disso agora. Entendo o Evangelho da graça de Deus. Agora Deus está me levando a uma maturidade no conhecimento maior. Olha a continuação do verso, olha lá. Mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Agora olha lá. O próprio Espírito, está com letra maiúscula na tua Bíblia? É o Espírito Santo.
testifica lá com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito Santo, ele tem uma voz. E onde é que ele testifica? O que é testificar? É afirmar, é confirmar. Então o Espírito de Deus, lá no meu homem interior, no meu espírito onde eu nasci de novo, ele testifica: você é filho, você é filho, você é filho. Lá dentro você sabe. Lá dentro você sabe que não vai perder a salvação. A salvação é eterna. Lá dentro você sabe que você é filho de Deus. Tem convicção em você agora. Lá dentro você sabe que enxergou o Evangelho, que está conectado a Deus. Lá dentro, lá no teu espírito, o Espírito Santo, lá dentro, testifica: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é salvo. Por isso que o verdadeiro salvo, ele é convicto. Não é porque ele se sentiu mal que ele acha que perdeu a salvação. Não é porque ele cometeu um errinho que acha que perdeu a salvação. Não, o Espírito Santo lá dentro testifica: você é filho, você é filho, você é salvo, você é salvo. Como é que ele vai me dirigir? Nós explicamos isso domingo passado. Ele vai me dirigir pelo meu espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então é no meu espírito que eu vou entendendo o Evangelho, eu vou tendo revelação de Deus. A convicção vem, a convicção da salvação vem. Eu sei que sou uma nova criatura. Agora não tem mais aquela barreira: vou orar com Deus, a oração não passa do teto, tem um diabo na frente. Não existe isso para os filhos. Agora, quando você ora direto, o canal está aberto, não tem oposição. Você é filho. Agora eu vou adorar a Deus. Posso adorar a Deus que nem uma múmia, em silêncio assim, lá dentro. Eu estou em comunhão com Deus, adorando Ele em silêncio. Vocês entendem isso? Sem nenhuma palavra, sem mexer mão, sem gritar, sem música. Eu não preciso de música para adorar a Deus. Não precisa de louvor para adorar a Deus. Vou falar uma coisa, posso falar uma coisa séria para você? Procura nas cartas de Paulo se tem alguma instrução para louvar a Deus. Vê se Paulo ensinou como louvar a Deus. Vê se Paulo falou muito sobre música, louvor, cantar muito. Paulo só falou em um versículo: para se encher do Espírito, cantando cânticos espirituais. Só isso. Não tem estratégia de louvor no Evangelho. Não tem banda no Evangelho. Não leva mal, muita gente vai se escandalizar. Não tem a mentalidade de louvor hoje, levita, que não existe mais, é tudo trazida da lei. A maior parte do louvor que se tem hoje é a mentalidade do templo de Salomão, levita cantando, os rituais, as músicas, aquela cantoria. No Evangelho, Paulo nunca falou nada sobre como louvar num culto, porque ele era mais pregador da palavra. Procura louvor, procura alguma coisa de louvor nas cartas de Paulo. Nós acostumamos cantar e vamos continuar cantando, mas é claro, né? Mas temos que cantar o Evangelho, não música bonita que não é Evangelho. Você consegue entender esse nível? Consegue entender ou não? Não clareia. Então aqui dentro de mim eu não dependo mais de música, eu não dependo de cantar, eu não dependo mais de nada. Agora aqui a conexão está ligada, eu tenho um espírito de adoção. Eu falo com meu pai: Abba Pai, Abba Pai. O Espírito testifica aqui dentro, eu sou convicto que sou filho de Deus. Por isso que um verdadeiro cristão na graça é alguém corajoso, alguém que vai para frente. Pode ficar sozinho, ele não vai se entregar. É alguém cujo o mundo emocional está entrando no equilíbrio, porque o Evangelho da Graça me põe no equilíbrio emocional, uma cabeça feita por Evangelho. É alguém corajoso, alguém que enfrenta as adversidades, que enfrenta a luta, é alguém de alta resistência, porque ele vive no Espírito, ele sabe que é salvo. Ele sabe que é filho de Deus, ele sabe que é um liberto do império das trevas, ele sabe que não tem maldição mais sobre ele, ele sabe que não tem mais prisões na vida dele, que ele é um justificado, um redimido, um herdeiro de Deus. Ele sabe disso. Então ele é corajoso na fé. Agora quem está na lei: olha, o diabo vai me pegar, estou debaixo de maldição da lei, não deu dízimo, sou ladrão, vou para o inferno. Ele está destruído na mente dele, está destruído. Então você tem um espírito de adoção, não é isso? Vamos ler mais um pouquinho ali, mais um pouquinho. No Romanos 8,
Verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes, nasci de novo, um espírito novo, recebestes espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos o quê? Abba, Pai. Olha onde está a voz do Espírito Santo, o próprio Espírito testifica dentro de nós, o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Vamos a um outro texto, Gálatas capítulo 4, vamos lá, vai um pouquinho para frente. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, olha que coisa linda, é o mesmo assunto. Olha lá, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo se completou, leia comigo, vou esperar você abrir isso. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, olha lá, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido de onde? Sob a lei, nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, se cumpriu o tempo. Jesus Cristo veio, nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, debaixo do judaísmo, ele era um judeu. Para fazer o quê? Para resgatar, tirar de debaixo da lei, tirar todos de debaixo da lei. Como é que ele fez isso? Pondo um fim na lei, na velha aliança, na cruz do Calvário. Olha, eu vou ler de novo. Isso aqui está escrito, eu não estou inventando. Ó. Se está escrito é verdade, olha aqui. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Como é que ele nasceu? Como um judeu debaixo da lei, porque ele tinha que cumprir a lei. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Olha o espírito de adoção. Então Cristo vem, ele nasce debaixo da lei, cumpre a lei, resgata todos os que estavam debaixo da lei, põe um fim na lei, acabou a velha aliança na cruz do Calvário, e agora eu me torno filho de Deus através daquilo que Cristo fez por mim. Vou ler com calma de novo, para você memorizar. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, ela nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque eu sou filho, o que aconteceu? Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho, porque eu sou filho. Quem é o Espírito de Jesus Cristo? É o Espírito Santo, porque eu me tornei um filho, Deus enviou ao meu coração. O Espírito Santo vem morar dentro de mim, enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, Deus é meu Pai. Olha lá, de sorte que já não és, não é o quê? De sorte que você já não é escravo, olha lá. Não pode ser, pastor, que isso está na Bíblia, mas está. De sorte que já não és escravo. Então, olhe para mim. Deus não tem um filho debaixo de escravidão. Não está escrito aqui? Se cumpriu a plenitude do tempo, Jesus Cristo nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei e nos resgatou da velha aliança. Acabou a velha aliança, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nasci de novo, tem um espírito de adoção, porque eu sou filho, ele manda para dentro de mim o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, e eu posso dizer agora, Deus é meu Pai, de sorte que eu não sou mais escravo. O verdadeiro crente não é escravo de nada, não existe mais escravidão para ele. Ele não precisa de culto de libertação, não precisa ficar sai, essa guerra com o diabo, passa olhinho para ser liberto, leva uma rosinha para ser liberto. Ai, toda sexta-feira tem que estar num culto de quebra de maldição, de libertação. Isso é uma desgraça, isso é falsa doutrina que destrói a cabeça das pessoas. Não precisa acabar o culto, sai espírito disso, sai espírito daquilo. Um monte de crente mandando sair espírito de quê deles? De sorte que já não és o quê? Escravo. Pastor, isso é muito interessante. Quer dizer, pastor, preciso perceber algumas coisas na minha vida que quer me escravizar. Eu tenho um poder
de lutar e me libertar dessas coisas? Você tem, você não é escravo. Você é filho, então Deus não tem filhos escravos. Será que você está enxergando comigo isso ou não? Deus não tem filhos de escravidão. A igreja não é escrava. A igreja não precisa de culto de libertação. Os verdadeiros crentes, eles não são escravos. Eles são filhos. E se sois filhos, o que ele fala? A mesma coisa que falou em Romanos, olha lá. Verso 17. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, você é o quê? Você é um herdeiro de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Qual é a riqueza que Deus tem? Para nós, riqueza é lata em forma de carro, é um metal em forma de anel, que é ouro, é um montão de notinha de 200, né? Essas coisas que pegam fogo. Isso aqui é a riqueza da terra. Vamos falar isso domingo que vem. O que é que Deus tem? Quantos mundos Deus criou? O que é? Onde Deus está agora lá? O reino dos céus. Quais riquezas existem lá? Então, nós que somos filhos, nós vamos herdar todo o universo de Deus. O mundo invisível que nós não conhecemos, conhecemos só por aquilo que a palavra mostra. Além de ser filhos e não sermos escravos, nós somos herdeiros de Deus. Vai chegar o dia que eu e você, aí sim nós vamos tomar posse da verdadeira herança. Vamos tomar posse de tudo que Deus possui, que é a nossa própria herança. Então olha a vida futura e eterna que nos aguarda. Então Deus não nos deu espírito de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e se somos filhos, somos o quê? Herdeiro por Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos terminar. Vamos terminar, vamos orar, queridos. Pai querido, a Tua palavra foi exposta, e a Tua palavra que traz a verdadeira fé. Aqui estão esses irmãos, cremos que fará a obra dentro de cada um de nós, e daqueles da internet também. Nós vamos ter uma semana de muito trabalho, abençoada, de coisas para resolver, de correria, mas nós vamos triunfar sobre tudo, porque todas as bênçãos estão sobre nós, já estão pela graça de Deus. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.